Ele tá aqui no nome dele? Tá escrito no Libras. É o usuário Libras. Aqui, já vou admitir. Só obrigado. Como é que, se eu for colocar um dado na tela também, Compartilhar. é só ver aqui. Esse zoom eu não tenho tanta. É compartilhar, né? Na parte de baixo da sua tela, tem tá escrito em verde, Share Screen. Certo? Clica nesse botão, vai abrir uma janela. Sim. Aí nessa janela vai aparecer a sua tela, a tela que a senhora quer compartilhar. Aí é só clicar nela e o botãozinho à sua direita, que é o Share. Para mim aparece assim, área de trabalho, software, Isso. então, Aí a senhora escolhe quantas telas a senhora quer compartilhar. Lá que você quer projetar. Ele reproduz o seu computador. A transmissão é pelo YouTube? Pelo YouTube, Tá transmitindo. ele pediu para abrir as preferências do sistema. Por quem? Tem Marquinhos. Eu tenho que autorizar a câmera? O que eu tenho que autorizar? Não precisa autorizar a câmera não, porque a câmera a senhora já está usando. É só compartilhar mesmo uma tela. É só clicar em cima do PowerPoint que você quer apresentar. É que ele abriu a segurança e privacidade. Acho que ele quer que eu dê abertura para o Zoom, né? Sua máquina é o Windows ou é iOS? É Mac. É Mac, né? Então é isso. Então tem que autorizar sim a segurança. É a segurança para qual? Tem que ir no sistema, é isso? Porque o Mac ele é mais restrito na segurança. Ele vai exigir Arquivos e telas. isso, arquivos e telas. Quanto tempo de fala, Peregrino? O limite total é até meio-dia, mas podemos terminar às 11h30. Se você fica com 20 minutos, Soraya com 20, e o resto perguntas, debate, é legal. Aí eu modelo aqui com vocês. 15 minutos pra mim tá bom. Tá ótimo. Se tiver ser 11h30 pra mim não é legal. Pode estender o tema para outras coisas colaterais aí que tem efeito na nossa área, né? Não sei se é orçamento. Eu acho que uma conclamação entre vocês para os colaboradores das fundações, não só tem gente de fundação aqui não, tem gente de outros lugares que eu chamei também, gente da área, né? Convocá-los a falar com os seus deputados, a apoiar o PLP 135, mandar e-mail, mandar força para eles apoiarem os nossos projetos no parlamento, né? Pode ser? Cada um tem seu deputado, né? Cada estado tem seus deputados, né? Já tá ao vivo, Fernando, no YouTube. Essa galera vai entrar, né? Entra automático. Não, automático. Tem que estar marcado para 10 horas. O próprio YouTube começa a transmitir 10 horas. É um evento. No YouTube só está uma vinheta anunciando que a live começa em breve. É um vídeo que a gente preparou. Mas eles estão Organiza. Aí a gente pensa. todos vendo. Não, estão vendo um vídeo que a gente fez. No início do evento no YouTube,
para entrar, pedindo para entrar. Começar a entrar. Você só lembra de fazer um comentário sobre a imagem, tá? Entrar, vou abrir a pessoa da sala. Aí eu dou início com o Pode começar. João, manda ver. Peraí, deixa eu admitir todo mundo aqui. Vocês já estão no ar, hein? Vocês já estão no ar, hein? Bom dia. Bom dia. A todos. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, estamos aqui nas quartas-feiras para iniciar a fase pré-congresso do Confis, que será no dia 11 e 12 de novembro. Todas as quartas-feiras nós estamos debatendo um tema relevante com personalidades e representantes do nosso setor de ciência e tecnologia, educação superior. Hoje nós vamos fazer uma discussão sobre o orçamento de 2021, a proposta orçamentária do governo. Vocês vão ter consciência dos grandes problemas que teremos orçamentários para vencer os desafios da nossa atividade de apoiar a ciência e tecnologia. Temos a honra de ter presente aqui conosco o Celso Pancera, que foi ministro da Ciência e Tecnologia e é diretor do Instituto de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Maricá. Devo, antes de continuar, pedir, em nome da Lei Geral de Proteção de Dados, que aqueles que não queiram expor a sua imagem devem bloqueá-la no seu sistema para evitar problemas com a Lei de Proteção de Dados. Essa live está sendo gravada e será reproduzida, portanto, vocês têm que autorizar, se não quiserem, retirem apenas a sua imagem. Então, o Celso Pancera foi o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, grande empreendedor, grande defensor e atualmente o diretor da Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento. A minha amiga e também reitora da Universidade Federal de São Paulo, a professora doutora Soraya Ismaili. Ela é bioquímica pela USP, também tem farmácia na USP, é doutora, tem um longo currículo acadêmico no Brasil e no exterior. A sua universidade protagoniza a busca da vacina com empresas no exterior, com universidades no exterior. Portanto, é uma das universidades vanguarda do nosso sistema federal de ensino. Estamos sendo auxiliados por companheiros, colegas de Libras, eles estão traduzindo. A sua imagem aí ao lado pode ajudar aqueles que têm alguma dificuldade de ouvir. Nosso sistema, como repito, está sendo gravado e, portanto, quem não assistiu hoje ou quem quiser reproduzir terá a chance de fazer pelo YouTube. Vamos, então, dar início. A nossa mecânica é a tradicional. A gente vai oferecer a palavra para os convidados. No caso, iniciaríamos com o ex-ministro Celso Pancera, que é um grande defensor das fundações, um grande defensor da ciência e tecnologia no Brasil. Já esteve conosco no Congresso várias vezes. Então, ele fará a primeira exposição, cerca de 20 minutos, e depois a gente passará a palavra à nossa reitora Soraya. Peço, então, que o Celso Pancera use a palavra, por favor. Bom dia, Peregrino.
Bom dia, Soraya, reitora. Bom dia, Frauzino. Bom dia a todos e todas aí das fundações de apoio que nos acompanham, né? Então, tenho o prazer de novamente participar aí de um evento do Confies, né? Peregrino sempre nos convidando para falar um pouquinho. E dessa vez a gente vai falar sobre o orçamento da União, né? O foco maior é na área de ciência e tecnologia mesmo, mas a gente aborda a questão da CAPES e também do MEC, né? Eu vou fazer uma apresentação para vocês para ficar um pouquinho mais claro a dimensão dos cortes que estão previstos, né, no orçamento da União. Eu vou agora compartilhar uma tela aqui, espero conseguir essas tecnologias novas aí, né? Vamos ver se eu consigo. Conseguir, beleza. Né? São poucos slides, vou fazer então essa apresentação para vocês. Aqui nós temos os investimentos gerais da União, né? Vocês podem ver, eu peguei em valores de 2020, 2014 e o tombo que veio até 2021. Né? Isso aqui é o investimento geral do governo federal. Tudo que ele vai investir, investiu nos anos passados e que ele vai investir previsto para 2021. Então, nós tivemos em 2014 um investimento em valores de 2020 de 75 bilhões, depois deu uma queda em 2015 para 46, uma pequena recuperada em 2017 para 49, e agora uma sequência de quedas, e a previsão para 2021 é esse tamanho aí, ou seja, 1/3 do que o governo federal teve capacidade de investir em 2014. Isso, obviamente, é um tombo imenso, paralisa qualquer perspectiva de investimentos pesados na recuperação da economia do país. Tem a ver também fortemente com a questão da PEC, com o teto de gastos, né, que dá um sarrafo forte no orçamento da União. Então, esse aqui é para dar uma dimensão do tamanho do corte do orçamento geral da União desse ano. Aqui nós temos as verbas discricionárias do MEC. Vocês veem a escadinha como ela vem caindo, né? Em 2014, quando o governo... nós tivemos aí... Oi. Explica o que é recursos discricionários. São aquelas verbas em que o MEC, que não é obrigatório, que não é salário, né? Que não são verbas obrigatórias. Tudo aquilo que pagar a conta de luz, terceirizados, investimentos, manutenção, isso é o que é discricionário, né? Então, vocês veem aqui o tamanho, 2014, perdão, vou ter que voltar aqui. 2014, o MEC tinha 43 bilhões de reais para essa função. 2015, mesmo com aquela crise enorme do orçamento, manteve um nível razoável, 37 bilhões de reais, e depois o MEC vem caindo. Nós tivemos 2019, né? 2018, 19, 20, 21, vocês que convivem no ambiente universitário sabem, né, o que significou as dificuldades nos últimos meses do ano para pagar as contas mais básicas de funcionamento dos campos das universidades, né? Esse ano, assim, não foi tão sentido o problema do corte do valor, porque como teve a pandemia, os campos ficaram muito fechados, né? Então, você não teve gasto, por exemplo, com assistência estudantil, por exemplo, alimentação, as casas de estudantes universitários, os transportes internos nos campos, a redução, né, das funções dos terceirizados, ou seja, e isso não foi sentido. Agora, imagine o ano que vem voltando a funcionar os campos com esses recursos disponíveis aí. E ainda por cima, né, nós temos um outro elemento. 2/3 desses 18 bilhões, eles estão sujeitos ao que se chama de regra de ouro. Se o parlamento não autorizar o governo a romper com a regra de ouro, esse valor cai para 6 bilhões de reais. Né? Ou seja, existe uma regra de ouro que permite ao governo gastar além do que ele poderia, vamos dizer assim, né? Sem cair em irresponsabilidade fiscal.
né? Mas, de qualquer maneira, isso o governo, eu acho que o parlamento vai resolver, mas isso a gente pode ver o tamanho do tombo do orçamento do MEC. Esse aqui já é o orçamento para a CAPES, né? Isso aqui são os valores que a CAPES vai ter ano que vem disponível. Vejam vocês, ela vem num crescente, a CAPES, né, de 2010, desde 2013, o primeiro governo do Lula, ela vem num crescente, chega ao último governo da Dilma, o último ano do governo da Dilma, com execução de 7,7 bilhões de reais, e depois, ou seja, que foi permitindo a expansão dos programas de pós-graduação, né, nas universidades e institutos federais, e depois ela vem tendo uma queda muito forte. Em 2019, 4,1 bilhões de reais. Esse ano, 3,3 bilhões de reais. E a previsão para o ano que vem é 2,9 bilhões de reais. Absolutamente impossível da CAPES manter o funcionamento, por exemplo, do portal de periódicos, né, o acesso e a publicação de artigos científicos, periódicos científicos, o funcionamento do sistema de bolsa de financiamento das pós-graduações. Muitos de vocês estão envolvidos em projetos de pesquisa de pós-graduação. Você pode ver o corte drástico que será, né? E, na verdade, o orçamento para bolsas mesmo, ele cai desse ano que foi executado, será executado 2,36 bilhões, vocês podem ver essa primeira linha de informação, para 2,05 bilhões no ano que vem. Então, vocês podem ver que só na questão da função bolsa, você tem uma perda aí de 300 milhões de reais no orçamento da CAPES. Esse aqui é o Ministério de Ciência e Tecnologia. Também, vocês veem o tombo dos recursos discricionários do MCTI. O tamanho do problema que os institutos vinculados ao MCTI e também as OS vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia terão. E mesmo aqueles programas que funcionam em universidades, né, com verbas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Em 2014, o Ministério executou 8,7 bilhões de reais em recursos discricionários, ou seja, se elimina o que é obrigatório, principalmente salários não estão aqui dentro, né? 2015, 6,8 bilhões, e aí vem esse tombo, né? Isso tudo em valores atualizados, né? Vocês veem, vai executar, a previsão para 2021 é executar 1/3 daquilo que foi executado em 2014. Essa é o Ministério de Ciência e Tecnologia, agora separado, né, das comunicações. Isso aqui é o CNPq. Né? O CNPq também é um tombo enorme no orçamento do CNPq, praticamente sem nenhum recurso para novos editais e para fomento. Fomento cai 60 milhões só no fomento, mas aqui também, vocês podem ver na primeira linha que tem de 20 para 21, né, tem uma queda de 60 milhões também nas bolsas do CNPq. Né? Agora, o orçamento do CNPq que vinha... Ele executou 1,25% de orçamento, mas por quê? Houve falta de recursos para o CNPq em setembro de 2019. A gente fez uma grande mobilização na Câmara, a reitora Soraya estava lá, o Peregrino estava conosco lá, e nós conseguimos, com a intercessão do Parlamento, junto ao STF, recursos daquele fundo questionado da Petrobras, que foi para a Lava Jato, conseguimos 125 milhões e foi possível repor, né, recompor um pouquinho o orçamento do CNPq, mas novamente nós voltamos agora a ter essa crise grave. O CNPq, que em 2015 pagou 105 mil bolsas de estudo, agora, esse ano está fechando com em torno de 80 mil bolsas de estudo e fecha o ano que vem com 75 mil bolsas de estudo. Vocês veem, em torno de 35 mil bolsas de estudo que ele vai perder nesses anos que vêm, de 2015 até 2021. Absolutamente inadministrável os recursos previstos no orçamento da União. Pois bem, aqui nós estamos colocando quais são as nossas reivindicações
junto ao parlamento para o orçamento de 2021. Quem somos nós? Nós criamos em 2019 uma coalizão das 8 principais entidades que atuam nacionalmente em defesa da ciência e tecnologia e da educação superior no Brasil. Né? Está aí dentro a Andifes, que reúne os reitores das universidades federais, o CONIF, que reúne os reitores dos institutos federais, a Confies, que reúne vocês, as fundações de apoio, o SBPC, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciência, o CONFAP, que reúne as fundações de apoio, as fundações estaduais de apoio, o CONSECT, que reúne os secretários estaduais de Ciência e Tecnologia, e também o IBCIS, que é um instituto que reúne municípios inteligentes, né? Municípios que têm Secretaria de Ciência e Tecnologia. Pois bem, essas entidades estão atuando conjuntamente no parlamento e elaboraram uma pauta de reivindicações para levar no debate do orçamento que começa agora, em nível federal, né, lá no parlamento. Então, quais são as nossas reivindicações? Que o orçamento do MCTIC, né, que ele, MCTI, tá, MCTIC aqui, que ele, em 2021, volte aos valores de 2017, aproximadamente 5,5 bilhões de reais, né, que foi o último ano em que o MCTI conseguiu fazer uma execução orçamentária razoável e não ter crise ao longo do ano, tanto com os institutos de pesquisa vinculados ao MCTI, as organizações sociais, como o INPA, por exemplo, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, é uma organização social vinculada ao MCTI, né? E também o CNPq, a FINEP, enfim, vocês sabem que a FINEP é muito importante na infraestrutura daquilo que vocês fazem de trabalho nas universidades. Então, esse é o primeiro ponto nosso de reivindicações, né? Essa aqui são perdão, eu passei aqui, do orçamento. O segundo ponto nosso é que o CNPq tenha uma recomposição orçamentária também em valores de 2000, agora, mas voltando a 2017, de 1,5 bilhões de reais. Para as universidades federais, os institutos federais de ensino superior, a nossa reivindicação é que também retorne em valores atualizados ao que foi previsto na LOA de 2017 e executado em 2018. E para a CAPES, né, nós nem estamos indo nem tão longe. Nós estamos pedindo para que a CAPES tenha o mesmo orçamento da LOA de 2019 que está sendo executado em 2020, que é de 4,2 bilhões. Seria, né, recompor desses 2,9 bilhões para 2,2 bilhões. Isso aqui, então, são os 4 principais eixos nossos de debate com a Câmara e com o Senado para recompor o orçamento da União na área de ciência, tecnologia e ensino superior. E também nós estamos propondo algumas medidas legislativas para criar uma expectativa de médio e longo prazo para o setor. O primeiro delas é a aprovação do PLP 135/2020, que é do senador Isalci Lucas, que já foi aprovado no Senado esse ano, há um mês atrás, e está pautado na Câmara para votar em regime de urgência. O que esse PLP ele propõe? Ele pega o dinheiro do FNDCT, que está na faixa entre 6 e 7 bilhões por ano, que ele arrecada, e que esse ano liberou apenas 600 milhões de reais, o resto foi todo contingenciado. Ele estabelece 3 regras novas para o FNDCT. Primeiro, o fundo deixa de ser de natureza contábil e passa a ser um fundo de natureza financeira. O que é isso? Ao invés de ele ser o dinheiro do FNDCT ficar no Fundo Único da União, ele vai para uma conta financeira em algum agente financeiro, como é, por exemplo, o FAT hoje em dia, e ele fica lá depositado. Executando ou não executando naquele ano, o dinheiro no final do ano, ele não vai para a conta única para o governo pagar, resta a pagar, ele fica reservado ali. Então, seria um grande ganho para a gente. A outra coisa, ele extingue a questão da reserva de contingência, ele proíbe contingenciar esse dinheiro, né? E, por fim, ele libera os recursos já do orçamento de 2020, se for votado esse ano ainda,
o que liberaria em torno de 4 bilhões, 4,2 bilhões de reais imediatamente para o setor, para a FINEP, né, e para o CNPq, o que permitiria, por exemplo, a FINEP retomar os editais do CT Infra, por exemplo, que foram paralisados, que tem um impacto muito grande nas universidades e institutos federais. O segundo projeto legislativo que nós estamos propondo, é um projeto até meu do tempo que eu era deputado federal, com a deputada Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, que ele destina 25% do Fundo Social do Pré-Sal para ciência, tecnologia e inovação. Esse projeto, ele tem um impacto muito grande. Vocês terem uma ideia, o Fundo Social do Pré-Sal, esse ano, arrecada em torno de 8 bilhões de reais. A previsão dele em 2030, que é quando o pré-sal atingir o seu ápice, é de em torno de 20 bilhões de reais. Esse dinheiro, o que está acontecendo com ele atualmente? 37,5% desse dinheiro está indo para a educação, 12,5% está indo para a saúde e 50% o governo está usando para, no final de ano, pagar a dívida pública. O que nós estamos pedindo nesse projeto? Que metade desse recurso vá para a ciência, tecnologia e inovação, junto com a FNDCT. Então, nós teríamos, né, com a aprovação do PLP 135 e mais esse projeto 5836, nós temos uma possibilidade de injetar, né, em torno de 10 bilhões de reais no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que seria um fôlego enorme, imediatamente, para que o setor funcione. Pois bem, esse projeto ele já tem parecer favorável de todas as comissões de mérito da Câmara e está na Comissão de Ciência e Tecnologia, na CCJ, com a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, esperando a aprovação para ir para plenário. O que nós estamos pedindo? Para que assim que a Câmara voltar ao funcionamento normal e a CCJ voltar a funcionar, esse projeto tenha prioridade de aprovação e vá para plenário. E, por fim, o terceiro item, que é a proposta de emenda constitucional 24/2019, da deputada Luísa Canziani, lá de São Paulo. Ela está sendo relatada pela deputada Tabata do Amaral, de São Paulo. E o que essa PEC propõe? Ela propõe que os recursos próprios das universidades, dos institutos federais, não entrem no alcance do teto de gastos, né? Tudo aquilo que vocês, por exemplo, conseguirem através de doações, aluguéis de imóveis, convênios com assinatura para projetos que não seja de dinheiro público, que esse recurso vá direto para a universidade ou para a fundação de apoio e não entre no cálculo do teto de gastos, né? Então, mais ou menos essa aí são a nossa pauta de reivindicações que nós estamos levando para que isso vá à Comissão Mista de Orçamento da União para a reivindicação para o orçamento do ano que vem. O Peregrino, eu já falei 18 minutos, né? Acho que fiz a minha apresentação e vou passar agora de volta para vocês a palavra para depois a gente estabelecer o debate. Mas esse é a nossa apresentação. Eu vou deixar, obviamente, esses gráficos à disposição de vocês, aí junto com o Peregrino, né, para quem quiser dar uma olhada mais a miúde e com mais tempo após esse debate. Obrigado, Pancera, pela sua brilhante, detalhada exposição sobre a crise que nós estamos vivendo e a que nós devemos viver pela redução drástica nos orçamentos das principais agências de fomento e nos orçamentos dos órgãos de ciência e tecnologia, como, por exemplo, o MCT, que tem uma queda muito acentuada, a restrição da FINEP, CAPES, CNPq, tudo isso tem tudo a ver com as fundações de apoio. Sem recursos não há projetos. Sem projetos não tem finalidade a fundação. Ou então tem reduzido a sua importância no contexto. Então, por isso, a temática que o senhor abordou é muito importante e requer uma participação, creio eu, de todos, para tentar mitigar esses danos e resolver e atender algumas dessas reivindicações. Para falar um pouco da universidade, do impacto dessas coisas na universidade, dessas restrições orçamentárias na universidade, ninguém melhor do que a nossa reitora Soraya, da Universidade Federal de São Paulo,
uma liderança nacional do sistema das universidades, que participa ativamente da aliança que nós fizemos aí, o CTBR, e ativamente das discussões dos projetos que estamos aí encaminhando aos parlamentares. Passo, então, a palavra com muita honra e gratidão por estar presente conosco, a nossa reitora Soraya. Obrigada, professor Peregrino. É uma honra para mim, uma satisfação estar aqui com você, com todas as fundações que estão aqui presentes, inclusive a nossa fundação de apoio, o professor Jair Chagas, aqui presente na nossa reunião. Obrigada pelo convite. Mais uma luta, mais um trabalho conjunto. Nós temos trabalhado muito juntos, desde a Lei 3.800, que aprovamos no final de 2018, depois de um trabalho imenso das nossas instituições, eu representando a Andifes, atuamos muito com os parlamentares e também, naquela ocasião, já com a ajuda do nosso ministro Celso Pancera, que naquela ocasião, como deputado federal, também contribuiu muito para a tramitação e aprovação desta lei dos fundos patrimoniais e que hoje nós estamos implementando e que se transformou também em um aspecto das questões de financiamento e das nossas ações para a busca de financiamentos e também regramentos para que nós possamos utilizar esses recursos que provêm de diferentes lugares, de diferentes fontes. Então, muito bom, parabéns pelo trabalho do Confis. Nós estamos juntos lá na iniciativa da Ciência e Tecnologia, na iniciativa da Ciência e Tecnologia no Parlamento, como mencionou o Celso Pancera. É um trabalho que tem sido feito por um grupo muito coeso, muito ativo, várias entidades, e eu participo representando a Andifes como Comissão de Ciência e Tecnologia da Andifes, e tenho a grata satisfação de estar junto com vocês, aprendendo muito, principalmente nas questões do parlamento, nas questões das leis e como a gente deve proceder. E também aprendi que, mesmo numa conjuntura complexa, nós temos tido sucesso devido a essa união de esforços em torno de uma pauta conjunta, que é o trabalho que o Celso Pancera tem realizado como coordenador da iniciativa. E todas as entidades muito fortemente engajadas em ampliarmos os nossos orçamentos, em recuperarmos perdas de exercícios anteriores, aprovarmos leis que melhoram e que possibilitam a utilização de recursos pelas nossas universidades e fundações de apoio. Então, é realmente um trabalho muito importante que nós precisamos continuar fazendo com a ajuda de todos vocês, de todo o sistema Confis, para que também possamos fortalecê-lo. Eu quero fazer uma pequena reflexão aqui, uma breve reflexão sobre esse momento que nós vivemos. Pergunto, acho que todos podem ver, né? Está visível. Sim, obrigada. E que trago, principalmente este ano, o ano de 2020, que é um ano em que nós já vínhamos enfrentando quedas orçamentárias da ciência e tecnologia, em alguns anos, como também mencionou o Celso Pancera, as quedas orçamentárias nos orçamentos das nossas universidades federais. Hoje são 69 universidades federais em todo o país. Tivemos aí a recente criação das universidades que estavam já encaminhadas para serem iniciadas, foram 5 recentemente, então hoje completando 69 universidades no sistema como um todo, mais de 300 campi em diversas localidades em todo o país, e este ano, particularmente, nós enfrentamos e temos que fazer uma reflexão profunda sobre como a crise sanitária e a emergência sanitária trouxe
e se mostrou para nós, diante de tantas dificuldades que nós já vínhamos enfrentando e que, de uma certa forma, escancarou todas as nossas necessidades do nosso sistema, mas também exigiu muito das nossas universidades e fundações para que nós pudéssemos enfrentar a crise sanitária, a crise da Covid-19. Na Unifesp, isto também foi bastante intenso, forte, desde o início deste ano, quando nós tivemos a notícia do primeiro caso de Covid no Brasil, que foi no final de fevereiro. A doença rapidamente chegou, o coronavírus rapidamente chegou ao país, e rapidamente a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo se transformaram nos epicentros desta pandemia, no caso, que atingiu praticamente todos os países do mundo, e fortemente o nosso país. Então, nós tivemos, como uma universidade nós atualmente temos todas as áreas do conhecimento, são 53 cursos de graduação e mais de 70 de pós-graduação. No entanto, é uma universidade que, tradicionalmente, tem uma história muito forte com a área da saúde e um grande hospital universitário localizado na cidade de São Paulo, que é o Hospital São Paulo. Então, esse hospital, certamente nós sabíamos que seríamos fortemente atingidos por conta de sermos o epicentro desta pandemia no Brasil, e tivemos, logo no início do ano, a reorganização de todas as nossas atividades. Já em março, nós buscamos reorganizar todas as atividades, não só do Hospital São Paulo, mas de todas as escolas, as 9 escolas e institutos da nossa universidade, em particular a Escola Paulista de Medicina, que é localizada no Campus São Paulo também, e que tem uma forte atuação, claro, como escola de medicina, no seu hospital universitário, que é o Hospital São Paulo, como eu mencionei. O Hospital São Paulo também é o hospital das clínicas e da atuação da Escola Paulista de Medicina. Então, nós tivemos que nos reorganizar, passamos o mês de março, abril, maio, e fomos enfrentando a cada momento a pandemia. Foram situações dramáticas que vivemos, realmente, isso ainda não acabou, e nesse sentido foi muito importante a criação de um comitê permanente de enfrentamento à Covid, com a participação da alta gestão da universidade e também com a contribuição importantíssima da nossa fundação de apoio, a FAP Unifesp. Nós não paramos em nenhum momento no ensino, pesquisa, extensão, foram inúmeras atividades. Suspendemos inicialmente o calendário acadêmico, mas depois retomamos em julho e agosto por meio de atividades domiciliares especiais, e continuamos com estas atividades. Na pesquisa, houve um chamado, nós fizemos um chamado aos pesquisadores da nossa universidade, que atualmente já compõem mais de 230 projetos em 6 meses da pandemia, mais de 230 projetos somente na área da Covid, que foram registrados no CONEP, que são projetos envolvendo seres humanos. Isto fora os projetos que não envolvem seres humanos, fora os projetos com animais de experimentação ou com células, né, laboratório de experimentação, que não fazem parte. Além desses 230, tivemos um conjunto muito grande de projetos, e quão importante foi essa organização para que nós pudéssemos também ter o financiamento das nossas agências financiadoras, que precisam continuar atuando, e nós precisamos ter os recursos para continuarmos essas pesquisas. Nós temos a cooperação internacional por meio do CAPES-Print, mais uma vez, importante a manutenção dos nossos orçamentos para que nós continuemos com a cooperação internacional, principalmente num momento como esse, em que nós precisamos dar tantas respostas e a ciência está sendo tão solicitada.
Nas atividades de extensão, nós tivemos inúmeras ações de extensão, está escrito aqui mais de 700, mas foram mais de 800 já ações de extensão, toda a comunidade da Unifesp se envolveu, inclusive a realização deste, que é um importante projeto, que envolve todos os campi da Unifesp, São Paulo, Zona Leste, Diadema, Osasco, Guarulhos, Baixada Santista, com uma liderança importante do Campo São Paulo, e que tenha um estudo que está sendo feito com o apoio da FAP Unifesp, com a Fundação TID Setúbal, para estudar o impacto da Covid nas populações vulneráveis destes territórios de altíssima vulnerabilidade na cidade, na região metropolitana de São Paulo. Para o Hospital São Paulo, também tivemos que fazer uma ampla campanha de doações, onde tivemos uma participação também da nossa Fundação de Apoio, que se não tivéssemos tido essa possibilidade de doações por este caminho, não teríamos juntado recursos também para enfrentar a pandemia, principalmente nos primeiros momentos em que nós não conseguíamos comprar máscaras, não conseguíamos comprar medicamentos, não conseguíamos comprar. Então, eu sei que todas as nossas fundações, eu lembro do Peregrino também, fazendo uma ampla campanha pela Coptec, para a UFRJ, então todas as participações que foram fundamentais para que nós pudéssemos enfrentar a Covid. No caso do Hospital São Paulo, já foram mais de 9.000 atendimentos, chegamos a 10.000, na verdade, 10.000 atendimentos ambulatoriais, mais de 1.000 internações. É uma máquina diária que precisa ser movimentada, com um consumo de mais de 8.000 máscaras por dia, mais de 36.000 pares de luvas, quase 3.000 aventais. E isso continua, e depois de quase 7 meses, continuamos sendo muito exigidos na compra de medicamentos, na compra de materiais, portanto, as doações são fundamentais, né? E para isso também a Fundação de Apoio teve uma participação importante, porque por meio da conta aberta nós conseguimos registrar doações importantes, doações financeiras, mas também materiais, e que foram fundamentais para a atividade do hospital. Este é um exemplo maravilhoso que nós tivemos nesse período, de uma ação conjunta com muitas entidades que participaram de uma doação muito efetiva e que possibilitou a entrega de mais 31 leitos de UTI no auge da pandemia, quando nós estávamos realmente com uma necessidade muito grande de leitos de UTI. As nossas universidades continuam fazendo muitos projetos de pesquisa, enfrentando a Covid, e para isso é fundamental termos os orçamentos e termos também os projetos que continuem, os projetos de pesquisa, de assistência, de extensão, que são fundamentais para que nós possamos continuar contribuindo para a saúde humana. Estamos participando e também com a importante presença da nossa Fundação de Apoio, da Rede Vírus, do Ministério da Ciência e Tecnologia, são 12 instituições que formam esse laboratório de campanha. O nosso tem a participação, coordenação da doutora Nancy Beley, mas quero destacar aqui a importante presença e também atividade e coordenação da Fundação da UFMG, a Fundep, fundamental, que foi e está sendo fundamental para que esse projeto seja executado, porque num determinado momento os recursos estavam disponíveis, se não fosse a agilidade também da Fundep, nós não teríamos conseguido executar e empenhar estes recursos. No meio desta pandemia, a Unifesp teve a sua primeira unidade em Embrapi sendo aprovada, temos aí na área de engenharia de materiais, então
é uma das 17 universidades federais que participam das unidades Embrapi. Todo esse corte orçamentário que está acontecendo também atingiu e está atingindo a Embrapi, portanto, é mais um motivo para nós termos os nossos projetos. No nosso caso, o nosso projeto está na área de energia, medicamentos, também tintas, transportes e habitação, e indústria automotiva. Na vacina, nós estamos, todos têm comentado, falam da vacina de Oxford, que é a vacina mais avançada nas pesquisas. A Unifesp lidera esta pesquisa da vacina, com 10 mil voluntários em todo o país. Agora já eram 5 mil, dobramos o estudo agora para 10 mil, com a importante participação da Fundação de Apoio, mas também da Fundação Lehman, que nos auxiliou para a execução deste projeto. Portanto, é fundamental que nós tenhamos este projeto em andamento, e não seria possível se nós não tivéssemos esses mecanismos das nossas fundações. É muito importante também salientar que esse trabalho ele é um trabalho muito longo, extenso, envolve muitas pessoas, e aqui destaco a participação fundamental do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Unifesp, a doutora Lili Vex, que tem ampla experiência. Então, as vacinas estão vindo para o Brasil porque nós temos uma capacidade instalada, pesquisadores, um sistema muito importante de ciência e tecnologia no nosso país, e que possibilita que esses estudos sejam realizados. Também temos trabalhado muito na questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em diversas ações, no que nós hoje chamamos de inovação social. Não só a inovação tecnológica, mas também a inovação social. As nossas universidades trabalhando com a ciência a serviço do desenvolvimento humano, econômico e social, e aqui quero destacar a necessidade do orçamento que nós temos que lutar e batalhar e trabalhar juntos. O orçamento da LOA, o orçamento do MEC, no projeto de lei orçamentário para 2021, já apresenta 1 bilhão e 800 milhões de corte orçamentário, com um corte para as IFES, para as universidades federais, de 16,5%, além de um orçamento condicionado que chega a 60%, ou seja, dependerá de aprovação dos parlamentares no ano que vem, para liberação completa, mesmo do orçamento já com este corte. Além do corte de 1 bilhão no orçamento da CAPES, o que é dramático para todas as nossas pesquisas e formação dos nossos pesquisadores. Na área da saúde, temos tantos projetos e tão necessários nesse momento, e vemos aqui uma perda orçamentária de 35 bilhões no orçamento da saúde, o que terá um impacto brutal, ainda maior, que já temos tido, que é o impacto da Emenda Constitucional 95 sobre o SUS. Aí nós tivemos um impacto e hoje uma redução enorme nos recursos destinados ao SUS devido à Emenda Constitucional 95, que limita este orçamento. Então, nós temos como principais projetos hoje o trabalho para a flexibilização do teto dos gastos, na saúde, na educação, na ciência e tecnologia. A recomposição dos orçamentos na Lei Orçamentária 2021. Nós precisamos recompor os orçamentos, pelo menos, ao menos nos patamares de 2019, 2020. Isso é o mínimo que podemos, mas certamente o ideal seria recompormos os orçamentos no patamar de 2017 e 2018. Temos a PEC 24, aqui mencionada já, também pelo Celso Pancera,
da deputada Luísa Canziani, que permite a utilização dos recursos próprios. Essa PEC tem o apoio dos reitores, nós temos trabalhado para que isso aconteça, que seja aprovado, porque com isso nós poderemos utilizar os nossos recursos próprios de uma maneira autônoma, ao invés dos recursos entrarem na conta da União e muitas vezes não serem nem utilizados pelo fato de não termos o limite orçamentário para o empenho e para a execução de muitos projetos, inclusive pelas fundações de apoio. Então, se nós não tivermos estes recursos, não teremos os projetos tão necessários e agilidade na execução dos projetos. E o PL 135 do senador Isalci, que também já mencionado, libera o Fundo Nacional, transforma o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em fundo financeiro. Além do nosso trabalho pela defesa, em defesa da autonomia universitária. Nós temos tido uma preocupação muito grande que nós tenhamos a nossa autonomia e o exercício da autonomia respeitados para as nossas universidades. E eu finalizo com esta foto, pedindo e solicitando a todos aqui que nós para não esquecermos de continuarmos o distanciamento, o uso de máscara e todos os cuidados, porque a pandemia não acabou. Nós precisamos continuar esse trabalho, nós precisamos também conscientizar a população e precisamos dar sustentação aos nossos profissionais de saúde que continuam enfrentando todas as dificuldades relativas a essa pandemia. Então, fico por aqui, presidente Peregrino, e à disposição de todos vocês. Muito obrigado, a reitora Soraya, parabéns pelo trabalho que a sua universidade vem fazendo, não só no Covid, mas principalmente agora no Covid, a sua participação no desenvolvimento dessa vacina com a Universidade de Oxford, e parabéns também pela sua repetida e reiterado apoio político às fundações. A senhora já recebeu um troféu, assim como o deputado Celso Pancera, um troféu de reconhecimento do nosso Confis do ano passado, por conta da sua continuado apoio ao trabalho das fundações de apoio, que nem sempre é reconhecido, mesmo em nosso ambiente acadêmico. Queria, então, está aberto o nosso sistema para perguntas. Quem quiser fazer, existe o bate-papo aqui ao lado, eu estou acompanhando. Nós já atingimos 80 participantes aqui, mais de 20 no YouTube, nós já temos mais de 100 pessoas ativamente atentas ao debate aqui na nossa quarta com o Confis, essa é a quarta edição. Então, eu abri aqui para perguntas. Eu peço que o nosso Frauzino me ajude quando aparecer aqui, mas eu queria fazer uma pergunta aos dois. Qual a viabilidade de nós conseguirmos apoio da cúpula do parlamento, não só dos parlamentares, mas da cúpula do parlamento, para esses nossos projetos que vocês listaram ao final? Todos eles são muito importantes, e todos os apoios que vierem é muito importante. Agora, porém, a gente tem condição de angariar esse apoio e como fazer para angariar apoio do parlamento para fazer as emendas, as reformas do PL do Orçamento Nacional. Eu queria ouvir primeiro o deputado Pancera, que é um experiente parlamentar e tem nos liderado nisso, e depois também a sensibilidade da nossa reitora. Pancera. Bom, Fernando, desses todos aí, o que está mais em pauta na ordem do dia, que a gente tem priorizado, é o PLP 135, por causa do impacto dele. Ele é aprovado, imediatamente ele libera 4,2 bilhões
do FNDCT, que está contingenciado esse ano. Sem contar que o ano que vem a perspectiva desse fundo é de quase 7 bilhões de reais. Pois bem, ontem estava prevista a votação do regime de urgência desse projeto. O que é isso? Ele foi aprovado, ele foi apresentado pelo senador Isalci esse ano no Senado. Uma articulação do senador, e com a gente também, você participou conosco disso. Foi possível aprovar ele em tempo recorde no Senado. O projeto teve 71 votos favoráveis, 1 voto contrário apenas, né? Foi uma votação arrasadora, e ele foi encaminhado para a Câmara. E nós sabemos que o Rodrigo Maia concorda com esse projeto e tem uma base de apoio muito forte. Vocês têm uma ideia, o requerimento de urgência dele, apresentado pelo líder do PSD, o deputado Alessandro Molon, teve o apoio de 327 deputados, né? Mais do que a gente precisa para aprovar ele em plenário. Só que acontece, ontem seria votado o regime de urgência dele, mas o governo apresentou um PL mudando o regime de cabotagem do Brasil. Esse projeto, o governo pediu urgência constitucional. Quando o governo pede urgência constitucional, ele entra numa fila em que, se um projeto não for aprovado em 45 dias, ele tranca a pauta da Câmara. Então, o que aconteceu ontem, esse PL passou a trancar a pauta da Câmara. E a Câmara não pôde aprovar o nosso requerimento, apenas analisou medidas provisórias. Eu, hoje de manhã, já falei com alguns parlamentares e também com alguns consultores da Câmara. A perspectiva é, ou o governo retira a urgência constitucional desse projeto da cabotagem, ou a Câmara vai ter que aprovar, ou não aprovar, né, botar em votação esse projeto para poder destrancar a pauta. Existe uma forte oposição a esse projeto, não só da oposição, mas de setores importantes do governo que são contra o projeto. O projeto é da equipe do Paulo Guedes e ele praticamente libera a cabotagem brasileira para empresas internacionais, né? E é uma espécie de vamos dizer assim, uma quebra dos limites de fronteiras em relação à questão da cabotagem. Cabotagem na navegação interna do Brasil, nos rios, né? Pois bem, então essa é a situação. Mas o PL, a hora que ele for pautado, ele tem uma chance bem razoável de ser aprovado. A outra questão é a PEC 24, que está sendo relatada pela deputada Tabata Amaral. O relatório, ela até já fez uma reunião conosco, né, semana passada, ela fez um debate, a Soraya participou do debate, que tem também uma chance razoável de ser aprovada. A questão é que ela tem que ser pautada, né? E como a Câmara está funcionando, o Parlamento funcionando em estado remoto, esses projetos têm sido preteridos, geralmente têm ido a plenário projetos com algum nível de acordo para ser votado. Então, é uma situação que a gente não consegue prever como é que está. O projeto do pré-sal, 5876, ele está no número 90 e poucos na pauta da CCJ da Câmara, né? Nós também articulamos para ele ser votado, para ele passar para frente, ter prioridade na CCJ, só que veio a pandemia e a CCJ, as comissões permanentes da Câmara, não estão mais se reunindo, né? Então, obviamente, só quando voltar ao funcionamento normal do Parlamento que a gente consegue avançar isso aí. E a questão do orçamento, nós estamos aguardando a instalação da comissão mista de orçamento para a gente poder procurar o relator, né, e o presidente da comissão mista e começar as tratativas para negociar a questão da mudança no orçamento 2021. Né? Então, isso tudo são coisas que acontecerão. O PLP 135, que é do FNDCT, e a peça orçamentária são coisas que a gente deve debater aí nas próximas semanas, assim que a Câmara liberar, destravar a sua pauta em função desse projeto de urgência constitucional do projeto de cabotagem, né? Isso é um critério constitucional, o governo está usando isso, é legítimo, né? A gente pode não concordar, mas é legítimo. E quando destravar esse negócio, a questão a gente vai poder fazer o debate com a Câmara, né? É difícil dizer o resultado disso, mas eu diria que a gente tem uma boa capacidade de mobilização lá na Câmara, né? Nós, digo,
o ICTP, a iniciativa, junto com as entidades nacionais que representam o setor, com o FIES e a Andifes incluídos. Obrigado, Pancera. Reitora Soraya, quer comentar? Olha, concordo plenamente com todas as explicações do Pancera. De fato, o PL 135, ele está indo, né, numa sequência que permite efetivamente termos não só a esperança, mas a visão já de uma certa concretude de que ele tramitará na Câmara e pode ser aprovado, sim, porque tem muita participação de muitos deputados e eu acredito muito que nós conseguiremos. É muito importante continuarmos trabalhando os deputados em cada estado, porque eles precisam conhecer o projeto, saber que está na iminência de entrar em regime de urgência e termos, em breve, a aprovação. O outro, que é o da PEC 24, tem uma relatoria positiva, né? A relatora colocou de maneira muito positiva em favor da PEC 24, da Luísa Canziani, que a relatora é a deputada Tabata Amaral, e nós precisamos trabalhar para que ele entre em pauta. Com relação à LOA, nós estamos também, e temos que ter uma ação forte no parlamento para a recomposição orçamentária. Não sei se o Pancera confirma isso, mas o deputado que é relator do orçamento nos mencionou que seria favorável à recomposição na área da educação, ciência e tecnologia, e também na área da saúde. Mas eu não sei se isso, de fato, se confirma, não sei se... Mas acredito que nós temos, sim, as áreas têm uma possibilidade grande da recomposição e temos que trabalhar por isso. Eu queria, antes de passar a próxima, assim, fazer um comentário. A vitória no Senado do PLP 135, que vocês comentaram, ou seja, um fundo FINEP, um fundo financeiro sem contingenciamento, livre, com um fluxo de caixa estabilizado, que é tudo que a ciência e a tecnologia precisa no Brasil, não só nos momentos de euforia financeira, mas também nos momentos, e sobretudo nos momentos de crise. Essa vitória demonstrou algo assim fora da curva, porque foi 70 votos de senadores. Todo mundo sabe aqui que os políticos variam de A a Z, ou seja, cada um tem sua posição, né? Uns aliados, outros não aliados. Mas no Senado, apenas um voto contra, 71 votos, né? Muitos votos. Esse fenômeno de adesão a uma tese tão importante, a gente precisa entender melhor para poder fazer disso vitórias na Câmara e outras vitórias no Senado. Você não acha, não, Pancera, você que é parlamentar, você não acha que não foi diferente isso? O que é que foi diferente que o Senado todo votou com a gente? Eu acho assim que a crise do Covid ele assim demonstrou algumas coisas. Primeiro, a viabilidade e necessidade do SUS, né? Você vê parar os ataques ao SUS, assim, aqueles ataques virulentos contra o Sistema Único da Saúde. A segunda, que ficou clara, é que o Estado tem que funcionar. Não pode esse negócio de Estado mínimo, não existe. O Estado ele é o regulador do funcionamento da sociedade, né? E num momento como esse, de paralisia da economia, drástica como houve, né, o Estado é que faz funcionar. Então, isso reduziu um pouquinho o discurso, esse discurso mais liberalizante, né, de redução do tamanho do Estado. E a outra que ficou demonstrado é o peso da ciência, né? Você olha os jornais do Globo, Estadão, a Folha de São Paulo, todos têm colunas sobre ciência, desde que começou a pandemia, né? Todos têm todo dia um texto sobre ciência, analisando, blá, blá, blá. Então, eu acho que isso mudou, me parece,
que mudou muito a visão, por mais que tenha um setor obscurantista muito forte, né, que se reflete nas mídias, né, nas redes sociais, provavelmente isso já existia, só que antes não tinha projeção, hoje em dia tem projeção. Mas me parece que o parlamento está mais convencido da importância de investir no setor. Por isso que eu acredito, até que a Soraya falou da recomposição, eu acho que eles vão ter que achar uma saída por causa do teto de gastos, mas eu acredito que é possível a gente avançar nessa questão do orçamento. E essa votação no Senado, Peregrino, eu acho muito importante também. Foi, de fato, uma votação nova. No início do ano, nós já tínhamos obtido uma vitória importante no Senado, que foi a exclusão do FNDCT, não sei se todos lembram, ano passado, no final de novembro de 2019, o governo apresentou 3 PECs para a reestruturação do Estado brasileiro. Uma delas, ela pegava o dinheiro dos fundos, 220 bilhões, e cancelava esse dinheiro e jogava para o valor, disponibilizava esse dinheiro para o governo, para pagar a dívida, o montante principal da dívida. Pois bem, nós conseguimos, em fevereiro, excluir o FNDCT do alcance dessa PEC. Depois, quando a gente estava avançando nessa questão, veio a pandemia. E isso criou, assim, parece que está criando um ambiente mais favorável ao setor lá. A outra coisa importante observar é que o único voto contra foi do senador Flávio Bolsonaro. O único deputado que votou, o senador que votou contra o projeto foi o Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente. Na minha avaliação, vamos dizer assim, é um preventivo para o caso de o presidente vir a vetar o projeto depois de aprovado na Câmara, não entrar em contradição com a ação do pai, que é presidente da República, né? Mas, na nossa avaliação, e que a gente conversa com os partidos, se a gente aprovar o projeto na Câmara e houver veto, provavelmente haverá, nós temos condições de mobilizar e derrubar o veto. Mas, com certeza, Fernando, há uma mudança no ambiente, né? No humor do Senado em relação à ciência brasileira. Tem, mudou bastante. E aprovou o Fundeb constitucional agora também, né? Uma sinalização importante, né? E aprovou contra o governo e com uma votação muito importante, né? Redundante, retumbante, né? Então, eu acho que isso demonstra realmente uma mudança no humor do parlamento em relação a esses assuntos. Soraya, reitora. Eu acredito que nós podemos chegar, sim, neste lugar da recomposição dos orçamentos. Existe um ambiente favorável com uma boa parte dos parlamentares. E também temos que salientar a necessidade da continuidade da ciência, das pesquisas e, principalmente, do sistema de saúde. Além disso, nós temos as questões pós-pandemia, né? Porque nós estamos vendo que os pacientes, o que está acontecendo agora, é que como é uma doença desconhecida e com muitos aspectos ainda indeterminados, nós temos que fazer um acompanhamento dos pacientes que tiveram a COVID. E é importantíssimo que eles sejam acompanhados do ponto de vista de segurança, da vigilância sanitária, mas também do ponto de vista econômico e social. Alguns pacientes estão ficando com sequelas muito graves, e não só na parte da respiratória, na parte das doenças e das sequelas que a doença deixa, mas também no que diz respeito à saúde mental, né? Nós estamos tendo que trabalhar, e isso não só para as pessoas que têm a COVID, mas também para toda a sociedade. Vemos os profissionais de saúde extremamente exigidos, extremamente cansados também. Tivemos que fazer contratações de emergência para também suprirmos as ausências e as necessidades e o adoecimento dos nossos profissionais. E tudo isso, este ano, está sendo possível por conta do decreto da pandemia, da emergência sanitária, mas ele termina no dia 31 de dezembro.
e se nós não tivermos outro decreto, a situação ficará muito pior, e é muito preocupante, porque toda a sociedade precisa desse trabalho e precisa que esse trabalho continue. Nós temos que salientar os mais de 1.500 projetos que as nossas universidades fizeram, as universidades federais, numa área de cobertura de 34 milhões de pessoas no nosso país. Então, os nossos projetos vão desde a produção de álcool gel, naquele momento em que não tínhamos álcool gel para comprar, a produção de outros agentes de uso sanitário, né, de desinfecção, de agentes antissépticos, perdão, e além da criação de respiradores, além da produção de equipamentos. Eu não coloquei aqui, tem toda uma área de engenharia que a Coptec também tem contribuído enormemente, né, fortemente, com novos equipamentos que poderão ser produzidos pelas nossas indústrias. Então, nós precisamos muito desse apoio, né, da continuidade do apoio da sociedade e também dos parlamentares, para que nós tenhamos os resultados necessários para a saúde e bem-estar da nossa população. Eu extraio aí dessas falas que vocês fizeram, de que é importante para essa vitória do Fundeb, que o Pancera lembrou, e a do Senado, do PLC 135, é a consciência que a sociedade está tendo indispensável papel da ciência na solução desse problema. Quando falta alimento, se produz alimentos. Mas quando falta vacina, quem vai fazer a vacina se ninguém sabe fazer? Então, é preciso, buscar o esforço científico. E nisso, eu acho que até o leigo mais simples está entendendo que a ciência tem um papel preponderante. Eu acho que isso deve ter ajudado os nossos deputados, queridos deputados, a se sensibilizarem com esse projeto do FNDCT. Eu tenho uma pergunta aqui, pergunta sobre... nós vamos viver um período eleitoral municipal. Daqui a pouco vai ter eleição. Então, todos nós seremos chamados a escolher os seus prefeitos, seus vereadores. A pergunta é se essa eleição vai ter algum impacto na política do governo de educação, de ciência e tecnologia, se vai sensibilizar, vai mobilizar a sociedade e o governo nessas duas áreas, educação, ciência e tecnologia. Começa com o Pancera. Bom, Fernando, o impacto sobre o governo é difícil dizer. O resultado pode fortalecer ou não o governo, enfraquecer o governo, o resultado da eleição, né? O governo como um todo. Então, isso determina a força dele na sociedade e também no parlamento. Isso é uma avaliação que a gente vai ter ali na frente. O fato é que, na medida que o presidente saiu do partido dele, ficou sem partido e não conseguiu organizar outro partido, ele perde um pouco o protagonismo no processo, porque as forças políticas que o apoiam ficam dispersadas ao longo do processo eleitoral. É só a gente ver aqui do Rio de Janeiro, ver a confusão que está a base política dele, da mesma forma São Paulo, né? Todo mundo que está acompanhando a eleição nas grandes cidades, vê que a base política dele está dispersa nesse processo eleitoral, né? É inegável a força que o presidente tem nesse momento, mas ele não terá um protagonismo tão forte em função da própria desestruturação partidária política dele. Então, isso determina. Do meu ponto de vista, Fernando, eu queria reafirmar uma coisa que eu tenho falado, conversei contigo algumas vezes e tenho falado muito. A minha avaliação é que os municípios são uma nova fronteira para a ciência e a inovação do Brasil, né? A aplicação do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, e se os municípios aprenderem a fazer encomendas tecnológicas, né, ao invés de pegar a capacidade de compra dos municípios e simplesmente comprar produto para distribuir, para usar, para
gestão e tal, passar a trabalhar com construção de sistemas e produtos e pode financiar muito bem, ajudar a financiar a ciência brasileira. Vou dizer um caso agora. Muitos municípios estão usando o Google Classroom, por exemplo, para as aulas remotas com seus alunos, né? Outros utilizam o programa da Positivo, por exemplo. Bom, esse é o caso de um município fazer uma chamada pública para construir um sistema próprio de aula remota, né? De gestão escolar, por exemplo, de distribuição de merenda, né? De produção de merenda. Essas coisas assim, eu acho que pode ter um impacto na ciência brasileira, desde que, obviamente, os municípios aprendam a fazer isso. E aí, eu acho que as fundações de apoio podem cumprir um papel muito importante, Fernando, já conversei contigo sobre isso, se tiverem como elas estão bastante espalhadas, junto com as universidades pelo Brasil afora, um programa, junto com o Sebrae, eu não sei, com a Embrapi, enfim, ver como é que faz, de incentivar os municípios a fazerem compras tecnológicas, encomenda tecnológica, né? E eu acho que no médio prazo nós teríamos como construir um sistema, novas formas de financiamento do setor. Basta a gente ver o exemplo americano, né, que desenvolveu a ciência deles muito fortemente através da compra do Estado, né? A gente tem o exemplo clássico, né, da internet, né, que é um resultado de uma encomenda tecnológica do exército americano, né, ou do algoritmo, que é também o resultado de uma encomenda tecnológica. Os remédios para as doenças raras, chamadas doenças raras, né, também quase todos eles foram desenvolvidos a partir do programa do governo americano de compra de remédios, né? E a própria resposta da União Europeia à crise de 2008, eles tinham um dos elementos para sair da crise de 2008 da União Europeia era incentivar o poder público local a fazer compras locais através de encomenda tecnológica. E isso teve muito resultado. Eu acho que isso é um caminho que pode ajudar bastante. Não sei se eu respondi, mas é por aí que eu acho que a gente pode trabalhar essa questão. Soraya? Eu vejo, claro que sempre nós somos uma universidade federal, no caso da Unifesp, e por estarmos, a nossa sede está numa cidade e em várias outras cidades do estado de São Paulo, nós temos algumas questões que influenciam os nossos trabalhos também, e obviamente, influenciam por conta das questões políticas que envolvem o governo federal, estadual e os municípios, né? E sermos uma universidade federal num estado que é um estado que tem uma agenda muito forte na ciência e tecnologia, e também tem um orçamento destinado para isso, que está na Constituição do Estado, além de financiar as suas universidades estaduais e que têm autonomia, temos também o financiamento da ciência por meio da FAPESP, mas nós estamos com riscos nessa área também, com o PL que está agora em votação, 529, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, este trabalho, as questões políticas locais certamente influenciam o conjunto dos orçamentos da ciência e tecnologia como um todo, e, portanto, influenciam os nossos projetos e a continuidade das nossas pesquisas. Outro aspecto que eu vejo, temos que trabalhar muito em conjunto, porque temos que acompanhar, né, todos os passos, porque, infelizmente, houve uma politização das questões relativas à pandemia, não só no que diz respeito aos fármacos e os tratamentos utilizados, mas também a própria vacina. Então, hoje nós vemos aí municípios, já não é mais nem uma questão de estado, né, de um estado, são vários estados, cada um buscando
uma vacina, municípios buscando projetos de vacinas, e, claro, as universidades fazendo os projetos, porque as pesquisas são desenvolvidas, na sua maioria, 90% das pesquisas no Brasil as pesquisas são realizadas nas universidades e nos institutos de pesquisa. Então, para nós é natural participarmos das pesquisas das vacinas, mas o que estamos vendo é até uma corrida um pouco diferente. Prefeituras, governadores e muitos políticos atuando para trazer um projeto ou uma vacina para também utilização política, nesse momento de pré-eleição municipal. Então, nós temos que trazer essas questões, orientarmos e informarmos a população. Nós temos um papel muito importante para a disseminação da informação de boa qualidade, a informação correta, a formação baseada em evidências científicas. E não podemos cair nesse jogo de forças, né, de correlação de forças político-partidárias. Nós temos um papel de autonomia de partidos e governos para a atuação em prol do conhecimento, da produção de conhecimento e do desenvolvimento da ciência e da economia do país. Muito bom o comentário da reitora sobre esse apartidarismo da nossa luta pela ciência e educação. Acho que qualquer nação vai precisar e precisa não só da educação, mas com o desenvolvimento científico e tecnológico. E as universidades são repositórios disso. Porém, eu queria propor um comentário. Os municípios, como disse o Pancer muito bem, eles desempenham um papel na federação muito importante de serem consumidores, usuários de conhecimento e tecnologia. E, às vezes se colocam muito distante de um diálogo mais nivelado com as universidades. Os arranjos de tecnologia, os arranjos que o próprio marco legal propõe, poderiam muito bem serem construídos envolvendo os municípios periféricos das grandes cidades, com uma universidade polo, e com uma fundação de apoio e com financiamento do governo, dos governos, poderiam sempre se transformar em arranjos produtivos, arranjos de tecnologia. Essa é uma proposta que eu queria ouvir do Pancera, porque o município que você está lá, o Maricá, está fazendo um belo trabalho, mas é preciso espalhar essa notícia. São Paulo também faz, e outros estados também fazem, mas o marco legal favoreceu isso, né? Pelo seu poder de compra que o município desfruta. A professora Juliane está comentando aqui, ela é diretora do campus de Caxias, da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele disse que o Pancera tem razão ao falar sobre o Google Education Meet Classroom, porque ele era gratuito, de fato, mas a partir de agora, ela disse que a partir de amanhã, nossa, a gente está falando hoje, a partir de amanhã já não vai ser gratuito, vai ser restrito. Então, o que era bom, acabou. E por quê? Ficamos na mão no almoço de graça, né? Ou seja, eles estão oferecendo isso para você tomar um gostinho e ficar na mão deles. Mas se realmente a gente não tiver saídas nossas, não só nesse campo da tecnologia da informação, mas nas outras, como vacinas, etc., realmente nós vamos ficar cada vez mais dependentes, não podemos cair nisso, né? Quer comentar, Pancera, isso aqui que a Juliane falou? Ela é diretora do campus de Caxias, que eu acho que você conhece. Eu vi o comentário dela. De fato, eu estou fazendo até umas disciplinas como convidado aí no programa de engenharia de produção da FRJ, do mestrado, né? E, de fato, a gente estava fazendo Google Meet, Google Classroom, e parece que a partir de outubro não poderá ser, porque deixou de ser gratuito. Mas isso é um drama, né? Porque as pessoas ninguém pensava, obviamente, uma realidade como essa. Mas também ninguém pensou em montar um programa um sistema de gestão de aula remota, né? Com baixo uso de banda de internet e agilidade
assim, e que seja bastante dinâmico, né, no uso do dia a dia, né? Então, veja, quando eu falo isso, é porque, de fato, tem como a gente criar essas saídas através de pequenos investimentos e fazer ter grandes soluções. Peregrino, nós lançamos um edital aqui em Maricá, estou falando até aqui do Instituto, nós estamos fazendo um esforço enorme aqui para fazer encomenda tecnológica, ensinando os gestores municipais a fazer encomenda tecnológica. Contratamos o Bruno Portela, um aluno de vocês aí também, da UFRJ, que entende muito de encomenda tecnológica, estão dando curso aqui para os nossos gestores para saber fazer encomenda tecnológica. E lançamos o primeiro edital e está avançando bem, né? E nós vamos comprar respiradores não invasivos. Vamos desenvolver aqui, ajudar a desenvolver no nosso hospital aqui de Maricá, com professores da Unirio e da UFRJ, uma encomenda tecnológica nessa área. E inclusive, o melhor projeto apresentado até agora é um professor daí da COP, né? Ele e uma equipe que trabalha com ele, né? Porque ninguém faz isso, e a gente pode fazer isso com poucos recursos. E o que nós estamos fazendo aqui em Maricá é exatamente tentar criar um hábito, né, como uma, vamos dizer assim, uma lógica de gestão, né? Se tem uma ideia, mostrando aqui, tá? E nós vamos encomendar um filme, entendeu? Nós vamos encomendar um filme de grande produtora, com distribuição nacional, que já tenha avançado em critérios, que tenha parte do recurso disponível. Nós vamos ajudar a concluir o filme, e um dos critérios que nós queremos é que parte do filme seja feito aqui na cidade e que treine as pessoas da cidade a trabalharem na produção do filme, né? Então, eu acho que isso é um debate que se pode fazer com os municípios, né? E vocês têm exemplo aí em São Paulo também, Soraya, da UFSCar, de São Carlos, né? Da USP e UFSCar, que criaram um core facility muito forte na área de saúde, né? Com encomendas também, né? E com o financiamento da FAPESP, e hoje em dia é uma referência muito forte na área de saúde no Brasil inteiro, no mundo todo, né? Que é um investimento junto com a prefeitura, né? Minas Gerais está fazendo, junto com a Codemig lá e a FAPMIG, desenvolvendo um polo de produção de ímãs de terras raras, né? Para levitação, por exemplo, funcionando lá, o Peregrino vai baratear enormemente o maglev cobra aí da COP, né? Porque ele não vai precisar comprar esses ímãs de levitação da China, vai produzir aqui no Brasil. É o dinheiro público, né? Com o governo estadual, com o município, um pouquinho de universidade. Então, já que estão em gerenciar projeto, com o pessoal das fundações de apoio, existe, na minha avaliação, uma ampla gama, um amplo espaço de financiamento da ciência e da inovação, através do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, Lei 13.243, que nós ajudamos a aprovar na Câmara, vocês estiveram lá com a gente, né, atuando longamente durante muitos anos, né, e depois o Senado aprovou e foi sancionado, eu era ministro na época, né, e que pode abrir uma fronteira enorme de financiamento para a inovação a partir dos municípios, né, e fugir um pouquinho dessa barra funda, que é essa política tumultuada e polarizada que nós temos no Brasil hoje, né? Eu queria, antes de passar para a Soraya, espera um pouquinho, a nossa Juliane, da professora Juliane, do campus da UFRJ de Caxias, ela quer falar. Quer falar, Juliane? Vou abrir aqui 2 exceções aqui, rapidinhas, que nós vamos nos aproximando do final, para a gente fomentar aqui um pouco mais o debate. Professora Juliane, a senhora quer falar? Eu posso falar rapidamente, sim. Primeiro, para agradecer, pela primeira vez eu vim aqui participar da reunião do Confies. Queria agradecer o Pancera e a nossa reitora aí da Unifesp pelas palavras, que bastante feliz de ver pessoas que estão lutando
pela nossa ciência e tecnologia junto a Brasília, né? Na verdade, era só para complementar a questão, né, que o Google vai cobrar agora, né, e ofereceu para a UFRJ um pacote de R$ 29,90 por acesso. Então, se a gente pegar o número de docentes hoje, praticamente todos os docentes estão cadastrados, foram cadastrados no G Suite, para usar as ferramentas do Google Education para o ensino remoto, e como é que a gente vai pagar isso? Como é que a gente vai fazer, né? Então, assim, os sistemas custam caro, né? O Moodle também custa caro manter. Eu acho que a gente tem que desenvolver. Então, é óbvio que a gente está em plena pandemia e é uma excepcionalidade, tivemos que implantar isso da noite para o dia. Me desculpa aí o cachorro, são os problemas de trabalhar em casa, mas eu acho que eu fiquei bastante triste com a Google, né? Quer dizer, eles não só estão satisfeitos com tudo que eles ganham diariamente com o seu sistema de informática, como agora querem cobrar da gente também, né? Eu acho que eles foram extremamente indelicados com as instituições de ensino superior, né? Nesse momento, e sem diálogo com a universidade, né? Não houve diálogo com a universidade, quer dizer, eles davam esse benefício com a gente e nem sequer quiseram dialogar com a universidade para esse momento, né? O que custava para o Google oferecer à universidade, durante o ano de 2020, esse acesso gratuito, né? Então, enfim, mas eu queria agradecer, muito obrigada, o Peregrino, por abrir aqui a palavra. Estou vindo aqui pela primeira vez e deixo aqui o registro do campus da UFRJ em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, presente nesse momento, tentando fazer lá o campus, e eu aproveito aqui esse espaço para convidar o Pancera para fazer uma nova visita ao campus. Já sei que você foi lá algumas vezes e gostaria muito de convidá-lo para nos visitar novamente e a gente conversar um pouquinho sobre os projetos que a gente tem feito em Duque de Caxias e na Baixada Fluminense. Obrigada, Peregrino, pela palavra. Parabéns, professora, pelo trabalho. Professora Soraya, eu vou ler aqui o que alguém está dizendo, aí vou passar a palavra para a senhora. O Jurandir está dizendo o seguinte: realmente, dos 5.700 municípios, eles precisam muito de P&D, mas depois do fim do projeto, a criação científica ou tecnológica precisa virar algo contínuo, operacional, funcional, que seja incorporado na gestão do município. Exemplo: a estação de monitoramento de chuvas e umidade dos aclives, depois de desenvolvida, precisa virar gestão, produto, processo contínuo. Esse exemplo estava desligado durante fortes chuvas, anos atrás, numa região do Rio de Janeiro. A universidade precisa pensar na gestão pública. É isso, Soraya, reitora? Com certeza. Luiz Jurandir é da nossa FAP, da FAP Unifesp, né? Diretor também. Então, cumprimento. Eu concordo, o comentário é importante. Temos, sim, que trabalhar nessa questão da gestão, porque nada mais colocou mais fortemente estas questões para nós do que a pandemia, né? A pandemia mostrou uma necessidade enorme de gestão, e nós estamos trabalhando para fazer a gestão, dos recursos públicos e privados. Então, concordo plenamente. Temos que trabalhar e aprimorar os processos de gestão, com programas de formação. A universidade tem muito a contribuir nisso também, as nossas universidades, né, com a formação de líderes, o conhecimento do orçamento. A nossa gestão na Unifesp, nós estamos agora na segunda gestão, finalizando, nós fizemos um exercício muito forte durante 7 anos, esses últimos 7 anos, de debate sobre o orçamento, sobre o que é o orçamento, como ele é executado dentro da universidade, o que é um limite de empenho, o que é uma peça orçamentária à LOA,
como é que os gastos devem ser feitos, como é que a gente tem que prestar contas, como é que contratamos e os planos de trabalho têm que ser feitos. Tudo isso nós exercitamos muito nesses últimos tempos, porque, como disse o presidente Peregrino, nós estamos sendo cada vez mais cobrados também, não só pela sociedade, mas pelos órgãos de controle, todas as instituições, inclusive as fundações de apoio, com regramentos muito rigorosos, né? Muito bem definidos e que nós temos que cumprir. Então, e acho importante salientar que temos que cumprir mesmo, nós temos que realizar, e com transparência, os procedimentos de orçamento e também de prestações de contas, que são tão importantes para mostrar que nós temos eficiência, mas também que utilizamos os recursos públicos de maneira responsável, de maneira correta, né? Estas instituições são instituições que são patrimônio do nosso país, então nós temos que dar este exemplo também. E para isso, certamente, temos que aprimorar cada vez mais a gestão pública, porque lidamos com recursos, mesmo que venham recursos privados, eles se transformam em recursos públicos, porque eles passam a ser considerados recursos públicos porque as nossas universidades seguem regramentos e são instituições públicas. Então, no caso, falo, obviamente, das instituições públicas, né? Então, certamente, temos que continuar isso fortemente. Vou fazer a última colocação e depois eu distribuo a palavra para o Celso e para a Soraya, a reitora e o deputado. Bom, estou recebendo os cumprimentos aqui para vocês do nosso querido Cristiano, lá da Universidade da Unicelva, vem de longe, cumprimentando a Soraya, ele cumprimenta a Soraya, querida reitora, magnífica reitora, e o nosso deputado Celso Pancera, pelas informações, pela clareza, pelo incentivo. A nossa Helena Biapina, aqui da FUSB, da UFRJ, também considera as palestras informativas esclarecedoras. E que bom estarmos juntos mais uma vez. E eu queria lançar sobre essa questão da gestão, um ponto muito crucial. Como você falou, reitora, se as fundações não tivessem recolhido recursos privados na curva ascendente da pandemia, lá por volta de março, abril, para adquirir máscaras, luvas e aventais para os profissionais de saúde, o índice de mortalidade seria maior, pelo menos para os profissionais. E, quem sabe, também para os pacientes que chegavam de uma forma tão tumultuada, naquela aceleração da curva inicial. Eu lhe digo isso porque o nosso hospital da UFRJ, ele recebeu as primeiras máscaras da nossa Fundação Coptec e da FUSB também. Máscaras que eram essenciais para ele. O diretor me ligou um dia e disse: Peregrino, eu não tenho máscaras amanhã. Isso era domingo. Ou seja, ele estava acreditando que nós fôssemos dar, mas nós atuamos de uma forma muito voluntarista, no sentido mesmo ingênuo da palavra, porque não tinha muito suporte legal para isso, a não ser servir ao interesse público. Nesse ponto, eu quero cumprimentar todas as 18 ou 19 fundações que fizeram seus fundos de apoio emergenciais às nossas universidades nos seus empreendimentos tecnológicos e hospitalares. Realmente, ali a gente mostrou que a lei é importante, mas o conceito de que servir ao público é mais importante. E quem me deu esse conselho foi a própria direção da CGU nessa ocasião. Então, eu estou de pleno acordo que a gente precisa fazer uma gestão melhor desses recursos, mais soltas. E o marco legal traz isso, Soraya e Celso Pancera. No artigo 58, ele diz assim: as prestações de contas serão avaliadas, em primeiro lugar, pelos resultados e, a seguir, pelas formalidades que se impõem a qualquer gestor público. Então, os resultados são o mais relevante. Este é um pilar de sustentação do nosso marco legal, que a gente tanto fala. Então, com essas considerações de gestão, né, em plena guerra contra esse Covid,
eu agora distribuo a palavra de forma invertida. Eu vou passar para a reitora Soraya e depois para o deputado Celso Pancella, para ele fazer suas considerações, comentários livres até o final. Professora Soraya. Obrigada. Obrigada, Peregrino. Eu acho que é isso mesmo. Você falou perfeita a sua colocação. Naquele primeiro momento, como eu mencionei aqui, por isso que eu tenho feito em diferentes lugares apresentações sobre todas as coisas que nós temos desenvolvido, não só sobre a vacina, né? O pessoal logo lembra da vacina quando me vê, mas tantas outras coisas, né? Como eu tenho dito, enquanto a vacina não vem, as nossas universidades, muito antes de se pensar em vacina, elas já estavam atuando, e as fundações de apoio foram fundamentais. No nosso caso também, nós tivemos que encontrar um regramento específico, corremos para tratar desse assunto emergencialmente com a nossa procuradoria, que encontrou um caminho para recebermos as doações. Tivemos uma importante, obviamente, uma importante participação da entidade que está associada ao Hospital São Paulo, que é a SPDM, que recebeu também doações. Eles seguem um regramento um pouco diferente, porque eles não são fundações de apoio, não são fundação de apoio, mas a nossa fundação também se organizou rapidamente para receber as doações, inclusive agora, recentemente, para fazer as compras, quando nós não estávamos conseguindo comprar, os preços eram altíssimos. Depois nós encontramos, as nossas universidades se juntaram, o que foi aí mais uma evidência da importância de uma gestão orçamentária, gestão de compras, de execução, né? Nós nos juntamos, as universidades do nosso país, foram quase 50 instituições, para fazermos compras conjuntas. Isso foi liderado pela Unifesp, pela Pró-Reitoria de Administração. A pró-reitora Tânia abriu este processo de chamamento. As empresas começaram a apresentar valores competitivos, e aí nós começamos a conseguir comprar a partir da união de esforços. Quando nós juntamos as nossas instituições, nós conseguimos começar a comprar, de fato, porque o mercado, né, infelizmente, foi um mercado, como agora acontece com o Google, acaba se tornando uma questão de mercado, e naquele momento não conseguimos comprar pequenas quantidades, então nos juntamos para fazer essa ação, e assim como bem mencionou o presidente Peregrino, sobre o papel da fundação, principalmente nas universidades que têm grandes hospitais, que é o caso da UFRJ, que é o caso, e que são universidades que não... que estão em grandes cidades, como é o caso da Unifesp com o Hospital São Paulo, e que tem um desafio enorme de atendimento à população, além da pesquisa e das atividades de extensão, né? Então, eu agradeço muito, parabenizo pela atividade, ficamos à disposição, mantenhamos as forças, né? A unidade em torno daquilo que é importante para o nosso país, para a nossa pesquisa, para a nossa ciência, para as nossas universidades, e vamos juntos para assumirmos aí, transpormos as barreiras que nós temos pela frente. Eu acredito muito que nós conseguiremos todos esses próximos desafios que estão colocados, nós conseguiremos ser vitoriosos aí na questão do orçamento, na questão da PEC 24 e da Lei 135. Muito obrigada, Peregrino, e obrigada a todos aqui presentes. Um grande abraço para vocês. Obrigado, reitora Soraya. Minha gratidão especial por ter despendido esse tempo conosco. Foram muito boas suas informações
e sua visão sobre a nossa situação da ciência e tecnologia. Deputado Celso Pancera, ex-ministro, suas palavras finais. Não, só saudar a Juliane, né? Mandar um abraço para o Juan e também para o Marcel, que são lá do campus Xerente, Campus Caxias, da UFRJ, bons amigos meus. Dizer para o Jurandir, eu acho que o Jurandir está certo no comentário dele, o que a gente tem que fazer é a proposta de os municípios investirem não é para substituir recurso, é para botar recurso novo, é uma fonte nova de recursos que a gente tem que buscar, né, para ajudar a financiar a ciência. Dizer a todos aqui que estão nos assistindo, Peregrino, que é um prazer falar com vocês novamente, né? Estou à disposição aí do CONFIES sempre que julgar necessário para debater, para conversar sobre essas questões, né? E ficar atento todo mundo, porque em outubro essa questão do orçamento ela tende a aquecer, né, lá no parlamento. Então, eventualmente, a gente, né, como a Soraya já botou no final da apresentação dela, a Andif já chamou um tuitaço, né? Então, são as formas que nós temos de fazer pressão sobre o parlamento, aquela pressão democrática, né? Eventualmente, o pessoal nos ajudar a participar dos eventos, das manifestações online que a gente faz aí, com tuitaços, participações do Facebook, em manifestações online que a gente organiza, né, para dar uma demonstração de força e de unidade do setor, em defesa do setor mesmo, que é tão importante, né, e que tem encontrado obstáculos sempre crescentes junto ao governo federal, mas que tem encontrado junto ao parlamento sempre crescente também um espaço de diálogo e de conquistas, né? Então, bom dia a todos e todas, obrigado pelo convite, Peregrino, estou à disposição de vocês. Soraya, até o nosso próximo encontro, a gente tem se encontrado com frequência, né? Já temos um debate sexta-feira à tarde também, para falar na presença da deputada Margarida Salomão, né, que foi reitora também da UFMG, que é deputada, e vamos falar sobre as perspectivas da aprovação do PLP 135 na Câmara. Vamos fazer esse debate com ela sexta-feira à tarde no canal da ICTP. Tchau, bom dia, um bom resto de semana a todos e todas. Já somos uma dupla, hein, Pancera? É verdade. Eu queria agradecer novamente, reiterar ao Pancera sua sempre disposição de nos apoiar o mundo das fundações de apoio, assim como a nossa Soraya. Convido já todos dois para o nosso congresso, que vai ser no dia 11 e 12 de julho. Teremos uma palestra inicial do professor Silvio Meira, que inaugurou aquele Polo Recife Digital lá em Pernambuco, um grande cientista brasileiro do Nordeste. Ele fará a palestra inicial sobre pós-pandemia. Queria também convidar todos para agradecer a presença de todos, meus colegas das fundações e outros que não são das fundações, o vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Moacir, está também entre nós. Eu queria anunciar a próxima quarta-feira do Confis será sobre home office, questões trabalhistas e psicológicas, ou melhor, de confinamento, o impacto disso nos trabalhadores que vivem nesse mundo digital. Estará conosco a nossa Daniele, nossa professora, ela é professora da Universidade do Interior de São Paulo, e a Sofia, que é uma doutora em psicologia, que falará sobre o impacto do confinamento no trabalhador. As questões trabalhistas serão observadas pela Daniela, as questões psicológicas pela Sofia. Será um grande tema que está presente no nosso dia a dia das fundações, como tratar esse mundo do trabalhador nesse ambiente que nós estamos vivendo. Então, eu queria convidar a todos para a próxima quarta-feira, às 10 horas, e, mais uma vez, agradecer a nossa união, a nossa presteza de servir ao interesse público. Muito obrigado. Até a próxima.